Fala, torcedor, tudo certo? Estamos de volta com o Cartola, rodada 15. Como você está vendo aqui, estamos preparados para escalar e também para mitar, para realmente fazer bonito do Cartola. Você viu que na última rodada fizemos praticamente 91 pontos. Na antepenúltima fizemos 106 pontos, 107. Na anterior, 87. Então a gente está sempre pontuando alto e dessa vez não vai ser diferente. Por isso que eu vou fazer o melhor vídeo de Cartola que você vai assistir, onde você vai aprender a interpretar os números e escalar a melhor equipe possível com as cartoletas que você tem. Eu tenho 158 cartoletas, então eu posso fazer uma escalação bem legal, mas eu vou te dar opções aí também de jogadores e jogadores baratos, né, para você poder fazer uma escalação poupando dinheiro. Vamos lá, vamos direto então para a escalação, onde nós vamos já começar escolhendo o nosso goleiro. Como você viu aí, 158 cartoletas, mas nós vamos gastar bem menos, eu espero, até pelas análises que eu já fiz. Nós vamos poder montar um time aí com um nível de cartoletas que você também possa escalar um time muito parecido. Bom, galera, no gol, eu selecionei, como sempre, 3 ou 4 opções, que são as melhores para Cartola, levando em consideração valorização e pontuação ao mesmo tempo, porque a gente sempre quer aliar as duas coisas. O goleiro primeiro aí que eu escolheria, para que a gente pudesse começar já escalando legal, é o Rafael Cabral. Rafael Cabral, ele vai ter um jogo contra o Curitiba. O Cruzeiro é franco favorito, o Curitiba está tentando dar uma reagida no campeonato, mas falta muito para o Curitiba, né? Especialmente em casa, eu acho que não vai ter chance dessa vez. Então, Rafael Cabral seria uma excelente opção, custando 10 cartoletas. Tá? O outro Rafael também é uma excelente opção. É um clássico, então não é tão seguro quanto o xará dele do Cruzeiro, mas Rafael é um dos melhores goleiros dos últimos anos do São Paulo, vem fazendo boas pontuações do Cartola, eventualmente tem falhado também, mas é um bom goleiro e tem feito uma média legal. Santos vem capenga, precisa reagir, é um jogo de certo risco para o São Paulo, que é uma equipe equilibrada, mas não é uma equipe que a gente pode cravar que vai vencer e também que não vai levar gols. E os atacantes do Santos, apesar da fase do time não ser muito boa, são jogadores que incomodam muito, né? O Mendonça, enfim, são jogadores que acabam geralmente fazendo gol. Mas se tiver no dia, o Rafael, né, do São Paulo é uma boa opção. Mas a minha escolha vai ser o João Ricardo, tá logo abaixo aqui, com 8 cartoletas, e vai jogar em casa contra o Cuiabá. Fortaleza talvez seja uma das equipes mais arrumadas aí do campeonato, então eu vou tranquilamente no João Ricardo, dando para você fazer o mesmo, já poupando cartoletas também. Você vai ter aí uma boa um orçamento legal, né, com o João Ricardo custando 8 cartoletas apenas. O único detalhe é que o João Ricardo provavelmente não vai valorizar, ou seja, você não vai ganhar cartoletas com ele, mas você vai ter pontuação alta com ele. É isso que eu estou focando ao escalar o João Ricardo. Agora, se você quiser dar uma aloprada, escalar um jogador que ninguém vai escalar, eu escolheria o Tadeu. Tem um jogo que propicia para o Tadeu confirmar duas coisas, que é, Tadeu é um goleiro que faz muitas defesas difíceis, até porque o Goiás é um time que é bastante atacado. Ele joga contra o Atlético Mineiro, time que vai atacar sempre. É uma característica, está no DNA do Atlético Mineiro. Então, Tadeu é uma opção, é a aposta da gente, aquela aposta arriscada para jogar no gol. Isso é para você que não tem muita cartoleta e não se importa em ser um pouco kamikaze às vezes, tá? Então vá de Tadeu, que você pode ir muito bem, e muito bem sozinho praticamente. Beleza? Vai ser um goleiro pouco escalado. Muito bem, vamos então para a lateral. Nas laterais, eu vou colocar 2 jogadores meio óbvios, tá? Nas laterais eu não arrisco muito, porque eu preciso de jogadores que joguem em times que provavelmente vão vencer suas partidas, mas que tenham qualidades no ataque também e que façam bons desarmes, um ou outro, tá? Então eu vou de Marlon, não tem muito como fugir disso. E eu também vou de um dos jogadores do Botafogo que joga nas laterais. Sempre serão boas opções, tá? Especialmente jogando em casa e também contra equipes difíceis, como é o caso. O Botafogo vai jogar contra o Bragantino, o Red Bull Bragantino, uma equipe que ataca bem, seja oportunidade para desarmes. Eu teria a opção aqui do Di Plácido, custando 11 cartoletas, mas o Di Plácido ele valorizou bastante na outra rodada, e por isso eu vou no Marçal. O Marçal é tão bom jogador quanto o Di Plácido, tão importante tanto
no time do Botafogo, só que ele, tendo uma pontuação minimamente razoável, ele vai me dar mais cartoletas ainda, vai valorizar. Ou seja, eu estou pensando aqui em pontuação e valorização ao mesmo tempo. Então, nas laterais, temos Marlon e Marçal, sendo que eu tenho mais uma ou duas opções aqui para você. Uma das opções é o Tinga, jogador muito bom para valorizar também. Tem um jogo legal, ou seja, uma opção mais barata, né? Não que seja barato, mas é uma opção legal aí para você valorizar e num jogador seguro, tá? O Tinga. Excelente lateral, inclusive, boas médias no Cartola, é uma excelente opção. Você pode também escalar um jogador aí um pouquinho mais arriscado, porque é um clássico, mas é o Samuel Xavier. É um jogador que não tende a valorizar, mas ele tende a fazer pontuações altas, independente do resultado do jogo, porque é um jogador que, nas vezes em que o Fluminense acabou perdendo, ele também pontuou legal. Então é uma opção relativamente segura, apesar de ser um clássico, tá? E a outra opção seria o de Plácido, né, que eu já falei, tá aqui, só que ele tem a questão da valorização. Tem mais uma última opção lá embaixo, que é assim, para quem quer gastar pouco e tem um jogador que provavelmente vai te valorizar um pouquinho de cartoletas, que é o jogador que está estreando, Palácios. Tá? Ele é muito bem falado, eu estava acompanhando o noticiário do Cruzeiro, é um jogador muito bem falado, características dele, e como ele custa só 4 cartoletas e vai jogar contra o Curitiba, é a tua oportunidade de escalar alguém do Cruzeiro e não ter que gastar essas 17 cartoletas que eu estou gastando no Marlon, ou seja, você tem opções baratas aí, beleza? Agora vamos para a zaga. Na zaga nós temos alguns dilemas, tá? Eu já vou te explicar. Bom, a minha zaga vai ser Arboleda, já está definida a zaga, e vai ser também, já vou te dar aqui uma opção, jogador que é não tão fora do radar, mas é um jogador que pouca gente vai escalar, tá? Que é o Zé Ivaldo. Tem um jogo contra o Bahia não é uma equipe ruim, tá? Mas o Atlético Paranaense, o Furacão, é um time bem mais ajeitado. Tem que ver como é que vai reagir o ânimo do Atlético em relação à eliminação na Copa do Brasil, mas eu tenho certeza que o Atlético Paranaense vai continuar jogando bem independente disso. Então, Zé Ivaldo e Arboleda é a nossa zaga. Porém, eu vou te dar mais 2 ou 3 opções aqui de zagueiros. Um deles acho que é quase que óbvio, né? Jogador que pontua bem, não custa tão caro, que é o Oliveira, contra o Cruzeiro, contra o Curitiba, né? Pelo Cruzeiro, é uma opção muito boa. Aí tem 2 opções para você arriscar um pouco. Uma delas é colocar um zagueiro do Santos contra o São Paulo, visto que é clássico. Então você pode colocar um jogador do Santos. Eu colocaria o Joaquim, porque é um jogador que você pode ver. Apesar do Santos estar levando só sapatada nesse campeonato, ele continua pontuando bem, independente de ganhar ou perder. O Joaquim pontua bem. Para Cartola ele é uma opção legal. Mas aí você tem que ver se acredita na vitória do Santos, ou que o Santos não vai perder por uma larga diferença de gols, né? Além disso, temos ali uma outra opção, que é o Tite do Fortaleza. Esse sim é uma opção que eu escalaria também tranquilamente. Ele vai te dar pontuação, não vai te desvalorizar, talvez até você ganhe algumas cartoletas dependendo da pontuação que ele fizer. E tem um jogo bacana que é contra o Cuiabá, respeitando obviamente o Cuiabá, mas esse jogo eu sou muito mais Fortaleza. Beleza? Então você tem opções aí caras e baratas. A nossa zaga, inclusive, não foi tão cara, né? Os zagueiros centrais, aí, o miolo da zaga. Então você já começa aí poder aliar pontuação com o orçamento. Beleza? Agora vamos para o meio de campo, que é onde tudo se resolve, tá? Eu vou escalar aqui 3 jogadores, como vocês podem ver na minha opção aqui. Um deles vai ser o... Cadê você? Aqui, o Vitor Bueno, do Atlético Paranaense. Eu acho que muita gente vai escalar o Vitor Bueno, tá? Então, se tu quer ter uma opção aí de um jogador que pode ir bem também do Atlético Paranaense, talvez o Christian, tá? São jogadores com características diferentes, como tu pode ver aqui. O Christian, por exemplo, alguma coisa que dá pontuação alta, né? São 14 desarmes, mas ele faz bastante falta. Tá? E o Vitor Bueno, ele faz
menos desarmes, faz menos faltas, mas ele participa de gols. O Christian não tem essa característica, ou seja, o jogador mais à frente. Como é um jogo em que eu acredito numa vitória do Atlético Paranaense, eu vou apostar em jogadores que podem fazer gol. Acredito que o Vitor Bueno pode aparecer fazendo gols. Então é nisso que eu baseio a minha escolha. Beleza? Além do Vitor Bueno, eu vou botar um jogador que eu gosto muito, muito bom jogador, e muito bom para Cartola também, que é o Eduardo do Botafogo. É um jogo que o Botafogo tem tudo para ganhar. Um jogo difícil, né, contra o Bragantino, mas é um jogo em que, vendo os últimos jogos do Botafogo, acompanhei muito de perto esse último jogo contra o Grêmio, e já assisti outros jogos também. Eduardo é um jogador central no esquema do Botafogo, um jogador importantíssimo. Então, certamente, o Botafogo vai usar muito as qualidades do Eduardo. O Eduardo vai ter uma pontuação legal. Eu acredito muito nisso. Beleza? Se você quer um jogador também que custa bem menos e é do Botafogo, você pode usar o Tietê, é um jogador que até eventualmente faz gols, é participativo também, mas eu gosto muito mais do estilo de jogo do Eduardo, jogador que participa mais do jogo até do que o Tietê. Então fica aqui a minha opção plano B, se você quer usar alguém do Botafogo, o Tietê. Mas vamos lá, continuando. Eu acredito muito que o Gerson seja uma excelente opção, porque é clássico, mas o Gerson sempre faz pontuação boa, especialmente quando joga esses jogos maiores. O Gerson cresce quando é jogo grande. Isso falando do ponto de vista dentro de campo. Agora, do ponto de vista de Cartola, independente se o Flamengo joga fora, em casa, ganha ou perde, o Gerson pontua. É impressionante. Então o Gerson tem que estar nesse time. Você pode colocar também o Everton Ribeiro, que custa um pouquinho menos. Só que o Everton Ribeiro tem a questão de não valorizar nessa rodada, porque teria que fazer uma pontuação muito alta. Só que o Everton Ribeiro, ele participa mais de jogadas de gol. Então aí você vê o tipo de jogador que você quer colocar. Gerson e Everton Ribeiro é mais ou menos a comparação que eu fiz antes entre o Christian e o Vitor Bueno. Só que eu optei agora por um jogador mais participativo defensivamente, embora o Gerson não tenha aquela característica de ser um cão de guarda. É aquele jogador que participa das jogadas de ataque também. Então, Gerson é a minha escolha. Dá para colocar outros jogadores aí, eu vou te falar mais três opções bem mais baratas, mas que eu tenho certeza que elas vão estar muito legais aí para você pontuar também, tá? O primeiro é o lá embaixo, baratinho, que é o Wellington Rato, dando 5 cartoletas. Lembrando que o São Paulo joga contra o Santos. O Wellington Rato é um jogador que faz as suas pontuações aí, eventualmente. Já fez pontuações que não foram muito legais, mas ele é um jogador que é interessante para você procurar colocar aí quando o São Paulo joga com o favorito, que é o caso. Então, Wellington Rato fica aí de opção para você, tá? Também eu vou colocar um jogador que tá aqui, que esse sim, ninguém vai escalar, eu tô te dando um bizu aí, que é o Zé Ricardo. Se você lembra, o Zé Ricardo foi uma indicação minha há 2 ou 3 rodadas atrás, e ele fez uma boa pontuação, tá? Para você que pega jogadores aí que faz 1, 2, 3 pontos, daqui a pouco o Zé Ricardo é uma boa opção. Um jogo difícil, mas ele é talvez um ponto fora da curva no Goiás. Então ele é um jogador que você pode escalar também, tá? Além disso, eu vou botar um outro jogador, que daí é aquele jogador que para você me chamar de louco, mas geralmente quando eu faço essas dicas, elas acabam dando certo, tá? Então eu vou te indicar também o Rômulo, que é o jogador que melhor pontua na média, praticamente, podemos dizer assim, no meio de campo do Internacional. O Inter tem um jogo dificílimo contra o Palmeiras, mas a gente tem que lembrar uma coisa, o Palmeiras jogou na quinta-feira, no Campeonato Brasileiro, ou seja, vai estar um pouco mais cansado, desgastado. O Inter não jogou essa semana, ou seja, o Inter vai estar dedicado só a esse jogo contra o Palmeiras. E o Rômulo é um jogador que desarma, inicia jogadas, longe de ser um craque, não é um jogador que eu goste, né? Mas ele para Cartola tem que saber diferenciar isso. Para Cartola é um jogador que você pode colocar e vai te trazer bastante felicidade, aí eu tenho certeza, mesmo sendo contra o Palmeiras. Então, Rômulo é aquela coisa, não tenho cartoletas suficientes para botar todos os jogadores que eu quero, experimenta o Rômulo aí que você vai gostar, beleza? Então, olha só quantas dicas aí
eu te dei de jogadores fora do radar. Mas o meu time vai ficar com essa cara aqui. Beleza? Agora vamos para ataque. No ataque, gente, eu vou botar o Tiquinho Soares. Vou esbanjar um pouco aqui. O Tiquinho Soares provavelmente vai valorizar. E eu tenho, sim, quase certeza que ele vai acabar fazendo gol nesse jogo aí, porque o homem joga muito, né? A gente viu no último jogo contra o Grêmio, ele fez gol, mas foi anulado, mas ele incomoda muito, é um jogador chato do Botafogo, né? Tiquinho Soares. Então, vamos aproveitar e escalar o Tiquinho Soares enquanto ele tá aqui, né? Porque muitos times de fora querem que o Tiquinho saia para fora, digamos assim, né? Vamos ver. Então tá, esse foi o nosso primeiro atacante. Eu vou escalar também o Vitor Roque. Não tem como escalar o menino dos 74 milhões de euros que vai para o Barcelona. Deve ficar ainda um tempo aí no Atlético Paranaense. Esse é jogo para ele, né? Não tem como não escalar o Vitor Roque. E aí eu vou escalar... aí você tem outras opções muito, muito boas aí, tá? Por exemplo, tem gente que vai escalar o Hulk. Eu não vou escalar. Primeiro porque é caro e é um jogo fora de casa, mas o Hulk tem tudo para fazer gol. Então quem escalar o Hulk tem orçamento para escalar o Tiquinho e o Hulk, eu acho que é uma boa. Eu até poderia escalar o Hulk também, mas eu não vou escalar até porque eu vou respeitar um pouco a premissa aqui do vídeo, que é escalar jogadores mais baratos para poder dar dicas para vocês. Mas se você pode, escale o Hulk, beleza? Vale o mesmo pro Mendonça do Santos contra o São Paulo, porque se alguém fizer gol pelo Santos, ou vai ser o Mendonça ou o Marcos Leonardo. Só que o Marcos Leonardo, você tá vendo aqui que ele fez muitos pontos na última rodada. Mesmo que ele faça gol, ele vai ter que pontuar muito, muito, muito para não desvalorizar. Então, vai no Mendonça, que também pontuou bastante, mas o Mendonça tem uma média maior, ou seja, isso faz com que ele precise de menos ponto para não desvalorizar tanto. Então, o Mendonça, pensando em gols e nessa mescla de pontuação e valorização, é a melhor opção no time do Santos. Mas é um jogo arriscado, não seria o jogo para botar ninguém do Santos no ataque, tá? Fica aí a minha dica. Vamos lá. Então, a outra opção que eu colocaria no ataque é alguém do Cruzeiro. Aí você pode escalar o Wesley, está custando 7 cartoletas e meia, ou você pode ir lá para cima e escalar o Bruno Rodrigues, que custa um pouco mais, que são 12 cartoletas. Ambos são excelentes opções. O Bruno Rodrigues, para mim, é um jogador melhor do que o Wesley, né? Ele é mais interessante em relação ao que ele faz dentro do jogo. Então, a minha opção mais óbvia seria o Bruno Rodrigues, mas você pode colocar o Gilberto, claro, mas se eu não fosse escalar o Bruno Rodrigues, eu escalaria o Wesley também. Tá? E tem mais uma opção, que é o seguinte: como você viu, a gente escalou o Vitor Roque, mas é um jogador um pouco mais caro, né? Ele custa aí as suas 13 cartoletas. Aí eu acredito muito no Atlético Paranaense e acho que é uma boa escalar, por exemplo, o Canóbio. Sim, é uma boa escalar o Canóbio. Então, quem sabe, né, seja uma opção para você que não pode gastar muito, 6 cartoletas contra o Bahia em casa. Fica bem óbvio, tá? E também quero dar uma provocada aí nos colorados. Ener Valencia. É um baita centroavante, né? Mas tem um jogo muito difícil. Mas ele é jogador de jogo grande, Copa do Mundo. Então, também tem, e muita gente vai escalar o Ener Valencia, tá? E olha o quanto ele desvalorizou. Então, gente, é um jogador para você botar, quem sabe fazer o golzinho, vai estrear em casa, vai estrear no Beira-Rio, né? E talvez aí seja noite de botar o Ener Valencia, né? Contra o Palmeiras desgastado, Palmeiras aí que jogou Copa do Brasil na quinta, então daqui a pouco é uma opção também. Fica a dica aí, colocar o Ener Valencia por vários motivos, pontuação e também valorização. Beleza, gente? Então esse foi o time, nós vamos escalar agora o treinador. Eu vou colocar aqui o Pepa, mas eu acho que você poderia colocar também tanto o Vojvoda quanto o Dorival Júnior, seriam minhas opções de treinador. Capitão, eu vou botar o Vitor Roque, porque eu acho que é a rodada de ele fazer 1 ou 2 gols, com certeza. O homem joga muito. Então é isso. Esse é o meu time, espero que vocês tenham gostado das dicas. Façam uma escalação parecida com a minha, que vocês vão ir muito bem. Vocês vão mitar, vocês vão fazer acima dos 85 pontos
coisa que eu já estou acostumado, insisto, vocês também devem fazer. Certo, gente? Um grande abraço, até a próxima.